Olá, eu sou Andressa Talhaferro, aluna do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas pela Uninter, e hoje eu estou aqui para apresentar o meu portfólio da fase B2 de 2020, que é sobre a fermentação alcoólica, certo? A fermentação é um processo de obtenção de energia através da degradação da molécula de glicose, né? E ela ocorre de forma anaeróbica, ou seja, sem a presença do oxigênio. Na fermentação alcoólica, principalmente é utilizada a levedura Saccharomyces cerevisiae, certo? Para que essa fermentação ocorra, cada molécula de glicose, ela precisa de 2 moléculas de ATP, ou seja, de energia, para ser ativada. Quando isso ocorre, a molécula começa a sofrer várias reações, né, até originar 2 moléculas de ácido pirúvico. No decorrer dessas reações, há a liberação da energia suficiente para recompor 4 moléculas de ATP. Cada molécula de ácido pirúvico, em seguida, ela vai sofrer uma descarboxilação e se transformar em álcool etílico ou em etanol. Tá? No experimento que eu vou explicar a seguir, um fator muito importante é a temperatura da água em que é utilizada. Tá? Tem que ser uma temperatura ideal. Não pode ser muito quente e nem muito fria, porque pode interferir na fermentação. O saldo energético, no final dessas reações, é de 4 ATP, certo? Sendo que 2 ATP são consumidos pela glicose. E o produto dessa reação da molécula de glicose junto com a levedura é de 2 moléculas de álcool, mais 2 moléculas de CO2, mais 2 moléculas de ATP, ok? Então aqui no meu experimento, no meu tubo 1, eu tenho apenas água, ok? No tubo 2, tenho água e açúcar. No tubo 3, tenho água quente e o fermento biológico, ou seja, a levedura, certo? No tubo 4, eu tenho água fria, o fermento e o açúcar. E no tubo 5, eu tenho a água na temperatura ideal, razoavelmente quente, certo? O açúcar e o fermento. Então, o que a gente pode observar aqui é a formação do CO2, né, do gás carbônico. A liberação do gás carbônico no tubo 5 foi maior em função da água estar na temperatura ideal, né? No tubo 4, a gente pode observar que teve um pouco de liberação, mas não tanto quanto foi no tubo 5. E onde que é utilizada a fermentação alcoólica? Ela pode ser utilizada na produção de vinhos, de cervejas, de pães, certo? O CO2 que é produzido na descarboxilação, né, do piruvato, através das leveduras, é o responsável pela carbonatação, que é a característica, por exemplo, do champanhe ou aquele gás que faz com que a massa do pão ou do bolo cresça. Então, pessoal, aqui eu tô mostrando para vocês a Saccharomyces cerevisiae, né, através do microscópio que nos foi dado pela universidade. Então, essas foram as 2 partes do meu experimento, né? A primeira parte foi para a gente observar a formação do CO2 e pontuar as principais componentes para que uma fermentação alcoólica aconteça, que são os principais, a temperatura da água, né, a levedura e a glicose, o açúcar, para que a levedura se alimente e tenha força, né, tenha energia o suficiente para que ocorra a fermentação. E a segunda parte é a observação da própria levedura, né, de Saccharomyces cerevisiae. E é esse meu portfólio, muito obrigada.